Pessoal, boa tarde aí a todos. Vamos aproveitar a oportunidade de conversar hoje um pouquinho com o Denis, que é o nosso convidado de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos, né? E falar sobre alguns temas aí que nós estamos precisando ter mais informações, mutirão de saúde, sobre os equipamentos, se estão funcionando, se não estão, por que não estão, né? Falar um pouquinho sobre a maior expectativa aí que a gente tem aí, que é a nova Policlínica do Marapé, né? Que é o novo posto de saúde que a gente está esperando aí há bastante tempo. Tivemos uma conversa com o prefeito, tivemos visita no bairro, né? Inclusive o Denis também esteve lá com a gente. Então hoje a gente vai dar oportunidade para ele falar um pouquinho, né? E aí a gente também questionar aí algumas das demandas que nós temos aí para que ele possa esclarecer a gente. Denis, obrigado pela oportunidade, obrigado por trazer, esclarecer as nossas dúvidas e principalmente por, né, aceitar o nosso convite de estar trazendo informação para o pessoal. Olá, Fabiano, todos que estão nos assistindo aí no YouTube, no Instagram. E sempre importante, né? A Secretaria de Saúde de Santos aí está à disposição para poder trazer a boa informação nos canais sérios, sem fake news, e a gente poder ter toda a transparência necessária. As ações que estão sendo feitas, os problemas que nós estamos tendo, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, e o mais importante, as entregas que estão sendo realizadas. Então, sempre à disposição aí para uma boa comunicação a ser feita. Bacana. Vamos falar pelo que mais chamou a atenção aí nos últimos tempos, que foi a reclamação no agendamento. Todo mundo ligando, falando que não funcionava, enfim. Como é que está isso? O que aconteceu? Né? A gente sabe que teve uma demanda muito grande por causa dos mutirões. Então vamos falar primeiro dessa reclamação e depois eu quero que você já entre nos mutirões para a gente ter esclarecido essa situação. Vamos lá. Fazendo um contexto aí, tudo que aconteceu, né, e não é desculpa, é a realidade. Nós tivemos aí um momento pós-pandemia, isso tanto no público como no privado. Então, foram criadas filas de uma demanda reprimida muito grande por causa dos lockdowns que foram realizados, tudo de 2020, 2021, 2022. Né? E hoje a saúde em si, nível mundial, né, não é problema só nacional, não é só problema de Santos, está pagando por isso, né, e acaba sendo prejudicada a população. Então, só para vocês terem uma ideia, no último ano a gente viu um acréscimo de 30 mil ligações para mais de 80 mil ligações no nosso call center para poder fazer agendamento. Então, são dois tipos de problema. Um gargalo que está tendo na questão de agendamento, de a pessoa conseguir falar com o atendente, e também as filas enormes que foram criadas. Tá? Nós estamos agindo, né? Todas as cidades estão agindo, Santos está agindo. Nós fizemos uma licitação que é para fazer um mutirão e trazer os exames para a população, para eliminar essa fila, para atender essa demanda reprimida. E hoje nós já chegamos a 8.500 agendamentos para esses exames do mutirão. E também estamos agora solucionando um problema no call center. Então, no próximo mês, a gente vai ter um call center próprio no Ambesp Nelson Teixeira, aí, que é gerenciado pelo Oswaldo Cruz, para a gente poder realmente dividir esse gargalo e poder o call center que atende toda a demanda ficar com 60% e as pessoas tenham o acesso necessário para poder fazer esses agendamentos que foram criados na licitação. Não só compra de serviços do privado, mas também colocados em nossos contratos com a Santa Casa, com o próprio Ambesp, o Hospital Oswaldo Cruz e outros tipos de prestadores, se a gente aumentando a demanda. O Ambesp, por exemplo, no mês passado nós aumentamos o horário de atendimento. Hoje o Ambesp, o Laboratório de Especialidades Nelson Teixeira, atende até às 10 horas da noite e aos sábados até às 18 horas. Então a gente vem aumentando sim a oferta de consultas de especialidades, de exames para toda a população. E no próximo mês a gente vai estar equalizando essa questão com a nossa inauguração do 0800, com a central de agendamento diretamente no nosso Ambesp, que representa aí 40% dos nossos exames aí da população santista. Tá, bacana. Denis, falando um pouquinho desse mutirão, né? Saiu no jornal aí 50, 60 mil. Nós estamos falando efetivamente de quantos números desse mutirão que vão ser atendidos? Só para ter uma ideia, só de exames de imagem foram 43 mil, tá? Exames. Nós já agendamos 8 mil, um investimento aí de Santos de 10 milhões de reais para a gente poder realmente contratar esses exames
aumentar a fila das consultas de especialidades e um investimento aí de um ano de 10 milhões de reais. Então nós temos ultrassom, mamografia, exame de eletro, enfim, são dezenas de exames que estavam represados que a gente está conseguindo agora atender a população. Tá, e esses exames vão ser feitos na cidade mesmo, preferencialmente, né? Preferencialmente não, exclusivamente dentro da cidade. Tá. Nenhum do nosso município, para esses exames e consulta de especialidades, vai se deslocar para outra cidade. Todos os prestadores que foram contratados estão na cidade de Santos e dentro de nossos equipamentos. Bacana. Então, pessoal, tiramos aí a dúvida aí dos mutirões, o que falta, né? Vocês viram aí que já foram 8 mil, então tem bastante espaço aí, né? Bastante vaga ainda, que vai ser tratado aí, vai ser melhorado, né? Com a nova estrutura e organização que o pessoal vai fazer. Denis, vamos entrar um pouquinho agora nos equipamentos, né? A gente sabe que Santos entregou muita coisa, fez muita reforma, mas a gente sabe que a demanda é muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho dos novos equipamentos entregues e aí depois você já entra no que tem disponível. A gente sabe da situação dos estivadores, que ainda tem muita coisa para ser feita lá, né? A gente sabe que, né, tem alguns outros equipamentos que estão passando. E queria que você falasse também a mudança do Ambesp, da Conselheiro para lá. Qual foi a melhora, o impacto na melhora efetiva dessa mudança? Então, desde quando nós chegamos, eu estou há 10 anos na Secretaria de Saúde, tive a oportunidade aí de ser convocado, na época, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, já em 2013, para estar assumindo a Secretaria de Adjunto e realmente trabalhar para a entrega de equipamentos, né? Naquela época, em 8 anos de mandato, nós entregamos aí, pela liderança do secretário Calvo, do secretário Fábio Ferraz e a gestão do Paulo Alexandre Barbosa, 13 policlínicas, 3 UPAs, um hospital de estivadores, um ambulatório de especialidades, dezenas de reformas realizadas nos equipamentos já existentes, uma clínica escola do autismo, que hoje é uma referência aí ao Brasil todo, né? Haja visto que semanalmente a gente recebe outros municípios, outros órgãos para entender o que é esse clínica escola do autismo e também o SER, que é um serviço de fisioterapia especializado. Isso que foi entregue, mas a saúde, todos nós sabemos que ela não para, né? E o prefeito Rogério Santos deu continuidade na entrega de novos equipamentos, né? Então hoje nós entregamos no mês passado o CAPES, situado lá na Beneficência Portuguesa, que é um novo imóvel reformado, uma parceria que a gente fez com a Beneficência e reformado para aquele público. Estamos com policlínicas, né? A Policlínica do Estuário neste ano já fica pronta. Nós estamos em fase de projeto. O estuário, de forma geral, está sendo todo reformulado. Eu acompanhei ali, que meu sogro mora por ali, eu tenho acompanhado também. Exatamente. Na verdade, hoje a população do estuário é atendida na Aparecida e na Policlínica da Ponta da Praia. A partir deste ano, o estuário vai ter uma policlínica própria, construída devidamente para ser uma policlínica, né? No nosso governo, aí, juntamente com o Paulo Alexandre e também o Rogério, a gente não pega uma casa e adapta ao atendimento na área de saúde. A gente constrói ou reforma para um atendimento de área de saúde, né? Então a gente viu que aí, não fazendo críticas ao passado, eram as condições que eram possíveis, mas a gente via muita adaptação. Então nós tínhamos problemas de acessibilidade, com a licença sanitária, a VCB. Hoje não. Hoje os equipamentos eles são entregues total conforme com o atendimento de saúde. Então o estuário está sendo construindo ali perto da UPA da Zona Leste, na Afonso Pena, uma policlínica para atender aquela região. A gente está em fase de projeto da Policlínica Vila Progresso, já estamos terrenos e está finalizando o projeto para a gente poder licitar. Não vai dar tempo de entregar nesse governo, mas já é o início para o próximo governo aí que estiver assumindo, para poder fazer a entrega da Policlínica da Vila Progresso, que é uma das piores estruturas que nós temos hoje de atenção básica. Nós estamos construindo também, já começou a construir a Policlínica da Vila Gilda, tá? É uma realidade também este ano, para o começo do ano que vem, já para poder fazer a entrega, né? E um projeto de ampliação da Policlínica Jardim Castelo e busca de terrenos da Policlínica do Marapé, São Jorge Caneleira, Morro do José Menino e o CAPES Infanto Juvenil Tô Ligado. Então, nós estamos aí trabalhando para buscar esses terrenos para poder fazer novas construções para atender aí a demanda da saúde. Bacana.
Deixa eu pontuar aqui. Tem algumas demandas que a gente, né, conforme conversou com algumas pessoas, apareceram aí pra gente, que foi a demanda da Vila Haddad ali, que atende a Lemoa ali, que ela atende, né, mais de um bairro ali naquela situação toda. Qual a expectativa ali naquele pedacinho ali? Porque eu sei que é um pouquinho, né, complicado, trânsito, enfim. Tem, pelo menos o terreno ali é bem grande, né? Eu vi que vai ser feito um espaço bacana no São Manuel, onde vai ser, né, ampliado ali todos os equipamentos. Eu queria saber ali na Vila Haddad se você tem alguma coisa para lá. A Policlínica do Alemoa e a Policlínica do São Manuel, por ali, foram... a Policlínica do São Manuel foi reformada na última gestão, pelo Michel Barbosa, e dessas 13 policlínicas novas que nós entregamos uma nova, mudança de endereço. Era uma praça, a gente pegou um pedaço da praça e construiu uma excelente aí, Policlínica do Alemoa. Tá? Só que a saúde ela não espera, né? Ela é muito rápida. Então a gente está sempre fazendo todo o planejamento para fazer novas aberturas de tanto uma divisão territorial como também ampliação de novas policlínicas. Né? A gente sabe que tem todo um custo envolvido, né? Então a gente fica atento à população, para onde ela está indo, aonde é crescente. Né? Então vou dar um exemplo aqui, que eu sei que a gente vai entrar nesse assunto também, mas a Policlínica do Marapé, hoje foi um bairro que mais cresceu. Né? Foram construídas 8 torres lá no Alpha Play. A população, o bairro não estava preparado para isso. Tem também outras habitações que foram construídas no Marapé. Então a gente está em procura de uma outra policlínica para fazer 2 policlínicas, não para trocar, mas sim abrir uma nova policlínica no Marapé. Então a gente fica atento onde está indo a população, onde está tendo um crescimento da população para a gente poder servir o atendimento de saúde. Bacana. Agora aproveitar que você entrou na Policlínica do Marapé, nós estivemos lá, fizemos a visita em alguns terrenos, né? Apresentamos algumas possibilidades. A gente sabe que tem uma possibilidade na descida do morro, né? Logo entrando na Carvalho. Temos um pouco mais para dentro na Carvalho, entrando ali na rua, não é Benedito, onde era o antigo Clube Bocha também, que é um terreno grande. Fugiu não vou lembrar quase agora. Esquina da Carvalho de Mendonça. Isso, onde era, aquela rua é a rua do começo da antiga creche Padre Chiquinho, que mudou de lugar. Eu não vou lembrar agora, mas enfim, vamos lá. E alguns outros terrenos ali, né, naquela visita que nós fizemos especificamente no dia que nós estivemos lá. Desses terrenos que a gente viu, qual é a viabilidade de ter um equipamento ali? E se o equipamento realmente vai, pelo menos, atender grande parte da demanda? E uma pergunta que eu tenho, que eu fiz lá na época, e aí ficou, vamos ver e tal, e não tive efetivamente a resposta. Nesse novo equipamento, nós vamos ter uma base do SAMU para algumas emergências, alguma coisa assim, como nós temos no Morro da Nova Sintra, como nós temos em alguns outros lugares da cidade? Vamos lá, então vamos dividir. Na questão da atenção básica, que é a policlínica, que é a porta de entrada do sistema SUS, é onde a população, o paciente, ele tem que estar fidelizado, né? Porque a partir do momento que a gente fala de atenção básica, a gente fala em prevenção. E a prevenção é que tem que ser investida. Nós estamos buscando terrenos, nós não temos terreno público lá, nós estamos buscando terrenos para a gente poder fazer desapropriações. Quando fala desapropriação, existe um instituto jurídico para fazer uma desapropriação amigável. É porque o título de compra de uma propriedade pelo poder público se chama desapropriação. Tá? Então a gente está estudando, logicamente, a viabilidade do projeto, como a policlínica vai ser totalmente horizontal, vai ser vertical, qual é o tamanho do terreno, cabe o terreno, o local que vai ser colocado abrange um centro da população, a gente vai ter que fazer a divisão de território com a policlínica já existente, que é muito pequena, né? Os pacientes lá, eles, dia de sol e de chuva, a recepção acaba sendo na rua, né? Ela não suporta mais o público que está. Então a gente está em estudo, em fase final de estudo, em uma ordem do prefeito, que o Fabiano bem atento aí, realmente no dia que eu estava no Marapé, junto com o prefeito e demais outros secretários, nós estávamos andando no bairro para ver várias demandas, e uma delas era da saúde. Então, não posso antecipar e não posso dar nenhum spoiler ainda, mas a gente está em fase final aí de elaborar um projeto de compra de um terreno e aí sim buscar um investimento para poder fazer a construção da policlínica.
Então nós temos uma luz aí no final do túnel. O Fabiano acabou entregando aqui alguns endereços aí, mas tem um final de luz acesa e está bem acesa, tá? Na verdade, vem uma ordem do prefeito, juntamente com o secretário Adriano Catapreta, vai ter uma nova. Tá? Então a gente está investindo nessa questão e não só a compra do terreno, mas a gente tem agora um outro instrumento jurídico pela nova lei de licitações que disciplina a matéria, né? Ela vai entrar em vigência no ano que vem, porém a Prefeitura de Santos, juntamente com a Procuradoria, já está antecipando a nova lei de licitações. Então, apesar que a vigência ela foi prorrogada, nós já entendemos que as novas licitações aí para esse tipo de processo, a gente vai entrar já na nova lei de licitações, mas para poder construir um boot suite, né? que é um instrumento jurídico que o poder público, ou particular, mas a gente vai falar em poder público aqui, ele tem a oportunidade de falar, olha, eu quero um imóvel de saúde, de atenção básica, ou de SAMU, ou de UPA, nesta região. E a gente licita e quem oferecer a melhor proposta técnica e preço é vencedora. Com isso, o particular ele tem uma celeridade maior de entrega. Né? E, obviamente, durante os anos, a gente vai pagando todo o investimento e alocação desse equipamento e até podendo atribuir as manutenções, que também a gente tem um enrijecimento aí da lei para a gente conseguir fazer a manutenção dessas unidades. Então, a gente tem essas duas propostas, ou compra de terreno e construção, ou então utilizar o boot suite para ir no mercado e buscar esses parceiros. O SAMU já é outras. A gente não pode imaginar que o SAMU é uma porta aberta de urgência e emergência. Não é porque o SAMU vai ter, por exemplo, o Marapé, que a pessoa... A gente não pode confundir. Eles até brincam SAMUber, né? Não é isso. O SAMU não é um Uber que vai te levar no hospital, mas é uma base que vai te dar um primeiro atendimento de emergência em um caso de incidente ou acidente. Então, mas não é uma porta lá que vai resolver essa questão. E muito bem pontuado aqui, Fabiano, que o SAMU quer dizer, quando a pessoa estiver passando mal, ela não tem que ir numa porta do SAMU. Ela tem que ir numa porta de uma UPA. Sim. Porque lá você vai ter todos os equipamentos profissionais para poder te atender. As pessoas podem se confundir, vou dar um exemplo aqui, a pessoa está infartando. Tem uma base do SAMU, vai ali. De repente a ambulância não está lá. A base do SAMU é para você ter uma ambulância com corpo técnico, médico. Na verdade, a ideia é mapear e agilizar o atendimento. Não é para que ela vai pegar você e levar, não. Ela vai agilizar um possível chamado que tenha naquela região. Exatamente. Então, quando a gente fala que a gente tem uma base do SAMU no morro, por quê? Porque uma ambulância para sair debaixo do morro e subir no morro... Ou ir até a Zona Noroeste. Ou ir até a Zona Noroeste. Então, a gente espalha ambulâncias do SAMU pelo tempo resposta do SAMU ir buscar, que é até de 8 minutos. Né? Santos é pequeno. Santos, só que o trânsito atrapalha. Pega uma hora de rush. Do dia e hora você não chega. Você não chega. Pode estar sirene ligada, pode... Não então você espalha ambulância. Não tem como passar, né? Não tem como passar. Por isso também que a gente tem motolâncias para ter um veículo mais rápido, para chegar primeiro, fazer o primeiro atendimento e para depois a ambulância chegar e poder realmente trazer o paciente para uma unidade de porta de urgência e emergência. Legal. Então, a gente pode confundir que o SAMU tô passando mal. Então vou ali na porta do SAMU. Não, hoje nós temos bases do SAMU em todas as regiões. Todas as regiões. Então, não é que eu tenho que abrir mais portas do SAMU em todos os bairros que vai resolver essa questão. Não, a gente tem que abrir, sabe o quê? Policlínica. Sim. Isso sim, tratar prevenção e ter bases do SAMU, como nós já temos, nas regiões, para ter o tempo-resposta na ligação. Então, aquilo que eu falo é orientação. Passou mal, liga o 92 ou vai para uma UPA. Não sai correndo com ele para uma porta do SAMU. Porque de repente ele chega na porta do SAMU, a ambulância não está lá, ele vai ficar sem atendimento. E esse tempo perdido que a pessoa acha que indo na porta do SAMU vai se resolver, a pessoa pode ter uma consequência aí irreversível. A mesma coisa na policlínica. A gente já viu algumas pessoas direcionando, não, vai lá na policlínica, tem médico lá, até pode ter médico, você até pode ter um atendimento, pode até te ajudar, mas não vai te resolver, porque a policlínica não é para emergência, né? E às vezes o médico que está lá,
ele está habilitado para... Lógico, médico é médico em qualquer lugar, só que a gente tem especialistas. Por isso que eu falei, ele pode te ajudar, mas não vai resolver, né? Dependendo da eu não vou falar uma especialidade aqui para uma, mas de repente você tem um especialista lá que ele não tem mais a habilidade, ele não tem a mão de urgência e emergência. E às vezes não tem nem e nem equipamento. É isso que eu ia falar agora. Por exemplo, você quebrou um braço, você vai correr na policlínica, ele não tem como fazer. Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer, não. Tá, então a gente tem que entender e tem que informar, por isso que esse é um canal de informação sério, informar qual é a natureza de cada unidade de saúde, né? Porque numa confusão dessa, ir para o lugar errado pode ser uma consequência irreversível. Bacana. Denis, vamos entrar. Eu fiz a pergunta da mudança, né, do Ambesp, da Conselheiro para o Macuco. Qual foi o impacto dessa mudança? Total, né? 100%. Né? Nós temos aqui excelentes servidores, tá? Nós temos aí médicos especialistas, enfermeiros, servidores estatutários aí que fazem um serviço de excelência fenomenal. Porém, infelizmente, com a lei de licitações, que nós temos que obedecer na íntegra, que ninguém está questionando a lei, a gente obedece, mas tira a celeridade do poder público de fazer algumas coisas. Por exemplo, nós tínhamos um raio-x lá no Ambesp antigo. Se você quebra um raio-x, o que acontece? Você tem que licitar a peça. Você tem que ir para o mercado. Isso demora de 6 a 8 meses, sendo bonzinho, se não tiver nenhuma impugnação. Aí, obviamente, a população sofre, nós somos comprados, cadê o raio-x? O raio-x não está funcionando. O servidor, você pede exoneração, aposenta, enfim, tem um afastamento. E ainda tem a situação do espaço público em si, né? Exatamente. Da qualidade do espaço físico, vamos falar assim. Eu não cheguei, ainda não cheguei lá ainda. Vamos lá, molhei o bico, vamos lá. Para você repor um profissional desse, por exemplo, se sai um médico, ele tem oportunidade pela lei municipal de falar sim, eu aceito, fora todo o trâmite burocrático, de 30 dias. Não tem como. Você fica sem o médico. Não dá tempo. Então o Paulo Chão Barbosa, ele fez um programa de publicização na questão do Ambesp, em parceria com a Fundação Lusíadas, ou seja, zero investimento de poder público na compra do prédio, na reforma do prédio. Foi feito um investimento lá pela Fundação Lusíadas de quase 20 milhões de reais entre compra do terreno e construção, e a gente levou a Ambesp para lá e foi publicizado. Então hoje a gente faz uma cogestão, a gente faz uma gestão composta com o Instituto Oswaldo Cruz, que é sim o Oswaldo Cruz que tem de Hospital de São Paulo, que é o terceiro melhor hospital aí avaliado no estado de São Paulo, o quinto melhor do Brasil, que está junto aí no mesmo quadradinho do Einstein, do Sírio-Libanês, tá? E faz hoje a gestão do ambulatório de especialidades. E qual é a oportunidade? Quebrou um raio-x? No dia seguinte ele está arrumando. Talvez ele não consiga arrumar porque falta peça, mas no dia seguinte já começou a arrumar. Então, já o processo começou. 2 dias, 3 dias ele já está consertado. Um médico faltou, ele repõe imediatamente. Não só médico, né? Qualquer tipo de profissional. A gente consegue melhorar a quantidade de ofertas. Então, quando você contrata um especialista, por exemplo, um dermatologista, no setor público, primeiro que você não pode contratar aí por lei, pela Constituição, uma contratação direta. Você não pode ser seletista no serviço público. Você tem que ser estatutário. Ele tem 60 dias para tomar posse. Durante 60 dias para ser um bonzinho, se tiver concurso aberto. E você vai ficar. E ele pode sair depois de uma semana. Ou então ele vai ficar 30 anos. Numa situação publicizada, você acabou com a fila de dermatologia. Você fala para a organização social, ó, agora eu não preciso mais de dermato. Agora eu estou precisando de pneumo porque passou uma pandemia aí. E pneumologia que ninguém falava, hoje é essencial. Então você encerra um contrato de dermatologia, imediatamente consegue de pneumologia. Então nós temos aí 32 especialidades que a variação mensal, acabou a fila, a gente equaliza em outra especialidade. Eu acho que esse é o ponto assim, fundamental, onde a gente avançou muito na questão de atendimento às necessidades, né? Acho que esse foi o ponto que a gente, quando você fala de que se eu não preciso mais de um dentista, eu contrato um oftalmo, se eu não preciso de um oftalmo, eu contrato um ginecologista, enfim. Eu acho que essa possibilidade de solução é algo bem bacana. A gente viu uma demanda crescente, a gente chegou para a organização social, o Oswaldo Cruz falou, quero estender agora até 10 horas da noite. E vamos pagar por isso. Ninguém vai fazer nada de graça. O que fizemos? Ajustamento no contrato. Eles contrataram uma nova equipe, estenderam o horário de todo mundo
e abriu até 10 horas da noite. Se amanhã essa fila você vê que 10 horas da noite já equalizou, tá? Você diminui para 8 horas. Você busca uma economicidade, você fecha, tá? E como no sábado, era até as 2 horas, agora está até 18. No serviço público a gente jamais conseguiria fazer isso. Uma movimentação dessa, você não consegue, né? Então o salto de qualidade não foi pelos profissionais, porque até mesmo os profissionais, o CPF que trabalha como estatutário na administração pública, ele está também, se tiver vontade, está dentro da estrutura da organização social. Então o problema não é o profissional, o problema são as amarras que nós temos, a burocracia que nos impede de ser sérios o suficiente para poder atender a população. Então o salto de qualidade, o salto de protocolo, o salto da estrutura física, agora respondendo, né? Ah, tá vazando, tá caindo o teto, a gente tem que abrir uma licitação para trocar o teto, o telhado. Hoje, ó, meu amigo, tá vazando, você já chama a empresa, eles vão fazer o processo seletivo deles, ninguém vai gastar dinheiro, tem todo um protocolo monitorado com prestação de contas, monitorado pelo Tribunal de Contas e vai se consertar o telhado. Né? Isso que nos interessa. Então, a publicação mais prática, mais rápida e muitas vezes, se não todas, se não a maioria, desculpa, tá? Mais econômica também. Porque o poder público ele acaba sendo custoso, né? Sim. Diante da burocracia que você tem. Né? O poder de compra do Oswaldo Cruz é muito maior do que o poder de compra de uma licitação. Não, e todo o procedimento interno, né, de cotação, enfim, correr atrás de, né, fornecedor, a gente sabe, né, no privado a gente sabe como é que funciona isso. Até mesmo porque numa licitação a pessoa, eu não estou criticando os empresários, mas a pessoa ela tem que, das grande parte das licitações de compra de medicamentos, ela tem que fixar o valor em até um ano, né, porque a gente faz uma ata de registro de preço. Imagina, com o dólar, a variação do dólar, que hoje a inflação médica ela é toda voltada ao dólar, né, você fixa aqui uma agulha que custa 10 centavos, o que vai acontecer daqui a um ano? Estoura uma guerra na Ucrânia, essa agulha de 10 centavos vira R$1. Sim. Né? Então ele já tem que prever que daqui a no próximo ano... Ele tem que ter esse estoque para manter. Ele tem que ter estoque para manter. Para manter esse estoque desse, é o empresário. Ele vai ter que cobrar mais por isso. Ele vai ter que assumir o risco disso, né? A gente teve ali uma licitação, logo no começo que nós entramos, tá? Ah, porque a banana não era para saúde, tá? Era para algum centro de nutrição, não estou lembrando o que. Ah, mas porque a banana, o quilo foi pago... Ai, me desculpa, aqui eu vou... R$8. Só que se você vai na feira, custa 5. Tudo bem, mas a pessoa que vendeu a banana, ela vai ter que ver se vai ter o período de chuvas, na entre-safra, enfim. Hoje ela custa 5. Mas em agosto ela pode custar 12 e eu vou ter que manter o preço dos 8, né? Então, sendo mais custoso aí para a administração também. Bacana. Denis, eu queria que você falasse um pouquinho da situação dos estivadores. Como é que tá, o que tem, o que não tem. A gente sabe que eu tive recentemente alguns amigos que tiveram a oportunidade de passar por lá, né? Ficaram aguardando aí ou exames ou cirurgias. Então, a função hoje dos estivadores, como é que está, o que falta, né? Enfim, toda aquela estrutura que a gente sabe, né? Montar um hospital não dá para ser da noite para o dia, principalmente do tamanho que é e como estava, né? Então, vamos lá, fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. Primeiro, no governo, não do Paulo, no governo passado, foi comprado um prédio do Hospital dos Estivadores. Era um prédio privado, né? Não tinha nada a ver com o setor público. E quando nós assumimos aqui em 2013, nós encontramos aí uma reforma do hospital que se optou por suspender essa reforma e fazer uma reforma geral. Porque o orçamento que se tinha para aquela reforma era para adaptar 2 andares, né? E Paulo Chão Barbosa, com o investimento do Estado, né, na época lá de 2014 para frente, conseguiu construir um hospital. Só que, por incrível que pareça, vou falar uma aberração aqui, mas construir um hospital sai barato, Fabiano. Só levantar o prédio, né, e pôr a placa. 70 milhões é barato. Sabe quanto que é o custo dele? 10. Isso quer dizer, em 7 meses,
você paga todo o investimento que você construiu no hospital. E quando eu falo de 70 milhões, 70 milhões com equipamento, com tudo. Então, por isso que eu brinco aqui, é barato, né, para construir um hospital. O problema não é construir, é custear, né? Porém, o Paulo Barbosa conseguiu verba de investimento e conseguiu uma parceria com o Estado também para fazer o custeio. Tá? Hoje o custeio dos estivadores, que está em 9 milhões e 900, mas que na época era 7, o Estado entra com 4 milhões e meio, entra com metade, e a União, infelizmente, só entra com 1 milhão e 300. O resto é feito de fonte municipal. E começamos com a maternidade, que é a única porta aberta que tem nos estivadores. Tá? Então, a mulher, ela tá para ter o parto, ela vai procurar os hospitais estivadores, que hoje é a maior maternidade e a mais complexa da região entre pública e privada. Ah, não deve nada para o privado. Me desculpa, ela é melhor que o privado na região. Me desculpa os hospitais particulares, sim, tá? a gente tem Mas ela tá uma complexidade de excelência. Tá? A gente tem escutado boas referências aí, né, nesse sentido. Isso não é fala, isso é constatação. Muitas mulheres do privado querem ganhar seu bebê na maternidade pública dos estivadores, que é um hospital municipal. Tá? Porém, lá não é só maternidade. A gente começou com maternidade lá atrás e o prefeito Paulo Barbosa e o Rogério Santos conseguiu, diante das parcerias, aí nós conseguimos chegar a 151 leitos. Desculpa aí. Podendo chegar a 223. Então hoje nós temos 151 leitos aí no financiamento que a gente tem que repassa para o Instituto Oswaldo Cruz de 9 milhões e 900 por mês. E isso aí nós temos ali a referência de vascular, que era um problema que nós tínhamos na região, tá? Só para você ter uma ideia, o hospital de referência da região, Med Santos, era no Santo Amaro, hoje está dentro dos estivadores, né? O Santo Amaro, ele recebeu uma quantia que se pagava mínima e não conseguia fazer nenhum procedimento. E aí o paciente que tinha problema vascular, tá, ficava, não era atendido. Um problema vascular, né? Para o leigo, o que é isso? Amputação de perna e até levar à morte. É isso que é o problema vascular. Hoje a gente faz vascular, endovascular. A gente tem um centro de endometriose, que foi uma vitória para a mulher, aí, juntamente com o fortalecimento agora com a vice-prefeita Renata, juntamente com a vereadora, que hoje é secretária de Desenvolvimento, Aldrin, Adriano Catapreta e o Rogério Santos. Nós fortalecemos a endometriose, começou na gestão passada, mas a gente fortaleceu. E o parto de alto risco, que antes a gente era do Guilherme Álvaro, exclusivo do Guilherme Álvaro, hoje também a gente está aqui. E também cirurgias e clínica médica. Então a gente tem 151 leitos ativos. Eu tive a oportunidade de estar na semana passada em Brasília, e a gente brinca aqui para passar chapéuzinho mesmo. Deputados, olha, querem investimento, e nós fomos atendidos lá pelo deputado Paulo Barbosa, na qual se comprometeu, ele falou, foi bem claro, quero saber quanto, quero saber até onde a gente consegue chegar. Eu falei, fiz uma brincadeira com ele, né? Deputado, o prefeito passado, ele optou, ao invés de construir hospitais campanhas para o Covid, em campo de futebol, em quadra poliesportiva, o prefeito passado, um tal de Paulo Alexandre Barbosa, ele resolveu colocar a estrutura dos equipamentos já existentes. E ele falava lá atrás, como bom visionário, falava o seguinte: eu quero deixar preparado para investir na nossa estrutura hospitalar e não inventar tendas, nada contra outras cidades, mas não inventar tendas, hospital campanha para depois colocar para o chão. E foi isso que ele fez. Ele deixou 223 leitos preparados para abertura de novos leitos. Então hoje nós temos capacidade de atender 223 leitos. Nós não precisamos de verba de investimento para isso. E agora ele se comprometeu para buscar verba de custeio, que é aquilo que nós conversamos no início. Construir até que não é tão difícil, né? O problema é manter, né? Ele falou, compromisso meu com a Saúde de Santos, como sempre foi, né? De buscar verba de custeio aí, juntamente com a esfera federal, para a gente poder fazer abertura de novos leitos ali. Tá? Então, juntamente com o prefeito Rogério, a secretária Adriano Catapreta e o nosso deputado vão buscar verbas aí para a gente poder fazer a abertura de novos leitos. E assim, você está trazendo um cenário, né, bem
complexo. Eu trouxe um tema, né, bem delicado também, né, que a gente sabe de tudo isso. A gente não pode esquecer que os estivadores estão em reforma. Então, assim, o pouco que os estivadores conseguiam ajudar com a reforma, né, assim, nós tivemos um problema agravado, porque acho que não sei se estava na expectativa essa reforma agora, né, nesse momento pós-pandemia. Na verdade, assim, em tanto de reforma, a gente fez uma ampla reforma, nós fizemos a construção. Só ficou o esqueleto do hospital, né? O hospital de 1970, a gente não pode, hoje não teria protocolo sanitário nenhum para você atender. Nós temos fotos antigas daquela época, e eu vi durante a construção, que era taco de madeira os leitos hospitalares. Hoje é inadmissível isso para a infecção hospitalar, né? A saúde ela vai se atualizando. Então ela foi construída por completo, só ficaram as estacas lá, e vou te falar mais, ainda teve que colocar mais estaca porque o prédio da frente de 3 andares estava caindo. Né? Então ainda no meio da obra a gente descobriu que ele estava tombando, ainda foi colocar umas estacas metálicas, tudo que... E eu tenho habilidade disso porque eu tive a oportunidade de participar desse projeto e também participar da obra. Hoje, nós não temos reformas no Hospital de Estivadores, hoje ele está completo. O que precisa de abrir de leitos, o que a gente só precisa de uma coisa, custeio. Tá? Então a gente já tem aí um contrato aí assinado, suspenso para o aditamento dos danos, precisando aí de R$1,5 milhão para a gente abrir tanto a UTNEL e também mais leitos de clínica cirúrgica e clínica médica. Tá, não, bacana. Cara, nós estamos chegando aí a pouco mais de 40 minutos aí de conversa, acho que deu para esclarecer bastante coisa. Vou te deixar à vontade aí para, né, eu sei que você trouxe muitas informações, mas o que você queira passar aí para a gente, né? Eu estou já meio que adiantando isso, porque a gente sabe que as redes sociais, algumas cortam aí a gente, apesar da gente estar gravando aí e soltar isso depois, mas principalmente o Instagram que está ao vivo aqui no YouTube também, a gente sabe que tem essa limitação aí que, né, de repente pode acontecer. Então, eu queria que você passasse aí o que você trouxe de novidade e... Falando agora, né, futuro, o que vem de novidade para a saúde, o que a gente pode esperar ao longo aí até o final do ano, vamos falar assim. A gente está agindo para corrigir os problemas, né, como os eletocentros, como a centro de agendamento, os mutirões, né, a gente vai sentindo isso dia a dia. A gente tem vários projetos em andamento, a Secretaria de Saúde ela está na velocidade máxima, como sempre, como tem que estar e como sempre foi. E a gente falou muito de obra, né? Policlínica no Barapé, extensão do Jardim Castelo, construção do projeto de progresso, mas o nosso ex-prefeito Paulo Alexandre sempre falou assim, não se constrói uma política pública somente com tijolos, né? E o grande resultado que nós tivemos aí, graças aos estivadores e graças ao Mãe Santista, foi a redução da mortalidade infantil. É aí que você vê, e não são só números, né? São vidas que foram salvas, né? Nós assumimos aqui, isso é histórico, não é do governo passado, retrasado, ou no último que foi, ou de 10 anos atrás, ou do de 20, histórico, que a região da Baixada Santista nunca tinha atingido um dígito de coeficiente de 1.000 nascidos vivos pela mortalidade infantil. E hoje nós chegamos a 7,8. O que nós éramos criticados pelo alto índice, por exemplo, em 2010, de 14,1, a região mais acima na questão da mortalidade infantil, hoje nós estamos 7,8. Tá? Só de Santos. Só de Santos. Tá? Então, é isso que a gente faz a saúde. É isso que a gente tem orgulho. Né? Lógico, as construções são os que chamam a atenção, mas quem perde um filho não tem preço. Né? E toda a construção que é feita em tijolo, investimento, é para isso. São os números. E aquilo que você bem lembrou aqui, né? Não é só construir, é você manter o dia a dia. Entrando um pouquinho nessa seara da criança, nessa fase, quantos leitos nós temos? Eu não sei se você tem esse número de bate-pronto, mas assim, no caso de UTI, nessa fase, na faixa das crianças, assim, eu sei que é um tema, né, que volta e meia vem sempre à tona, mas na nossa região, como é que é isso? Quanto a gente consegue atender das crianças, seja numa UTI, seja num hospital, enfim, isso no caso público?
Primeiro que a gente tem aí pediatria em todas as UPAs, né, nas 3 portas que nós temos, UPA Central, UPA da Zona Noroeste e UPA da Zona Leste, a gente tem pediatras lá, tempo integral, e leitos de urgência e emergência para pediatria. Nós, em minha cidade de Santos, tá, nível nacional, a gente sofre com falta de leitos de pediatria imenso, e Santos não é diferente, ainda mais que Santos é uma cidade polo que acaba atendendo a região toda, né? A gente sabe que as regiões vizinhas, elas dão entrada pela nossa porta de UPA, né? Porque tem um problema de atendimento, talvez nas suas cidades, né? Dá para entender, mas a gente acaba absorvendo essa... Então, hoje nós temos aí 10 leitos de UTI neonatal. O que é UTI neo? Nos estivadores, mais no Complexo da Zona Noroeste. Então, é um bebê que nasce e que já precisa de um atendimento de UTI. Logo quando nasce. Logo quando nasce. E nós precisamos aumentar, sim. Esse foi um pleito que eu levei para Brasília, de mais 10 leitos de UTI neonatal nos estivadores. E a gente precisa de UTI pediátrica, que são crianças que tem alguma enfermidade que precisa de UTI. E isso aí a gente tem contratação juntamente com a Santa Casa, e a gente está buscando espaço, inclusive hoje eu já fiz uma cobrança jurídica para ver como é que está uma lei autorizativa para a gente poder buscar no privado a compra dessa UTI pediátrica, que a gente vê a Santa Casa, ela está sufocada, tanto no público como no privado. E muita gente fala, porque a Santa Casa não dá leito. Como é que ela não quer dar leito? Não tem onde enfiar, não tem aonde colocar, não tem leito para transferir esse paciente. Né? Diariamente a gente tem conversa com a Santa Casa, que a gente tem uma excelente parceria, e realmente está sufocado a questão da pediatria. Nós temos uma escassez aí de médicos pediátricos no mercado, né? É uma especialidade aí que está perdendo sua força na questão de quantidade, aumenta a demanda e baixa a oferta, mas a gente está buscando recursos e instrumento jurídico para a gente buscar no privado a compra dessas UTIs pediátricas para a população santista. Bacana. Denis, para fechar agora com régua, né, passar a régua e fechar com chave de ouro, eu queria que você falasse um pouquinho no atendimento da UPA, aquelas cores, que é algo que, né, a gente sempre está lá, sempre tem uma reclamação, porque eu cheguei primeiro e saí por último, enfim. Não estamos falando de logística, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Não, nós estamos falando de atendimento, de situação emergencial, enfim, a gente sabe que tem as emergências que chegam de ambulância ou com o SAMU, enfim, tem toda uma regra, tem toda uma situação que tem que ser feita, tem que ser levada em consideração. Tem aquele cenário de que às vezes o cara está com uma febre, mas quando ele passa lá dentro, ele é diagnosticado, é muito mais grave do que aquele que está com uma fratura exposta, né? A gente sabe desses cenários todos. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você desse uma esclarecida nesse ponto, porque eu acho que é algo que sempre gera discussão, não adianta. Pode estar vazio, pode estar cheio, sempre vai ter discussão. Primeiro que a pessoa que está numa UPA, ela não está lá porque ela quer. Ela está lá porque ela precisa, então ela já está com um sentimento já, tipo, estou precisando de ajuda, né? Emergência, né? Quero ser o primeiro. Ainda tem esse aditivo, quero ser o primeiro. Ela não está numa praça, ela não foi andar de bicicleta, ela não está numa fila, ela está lá porque precisa, né? E com uma doença, ela está querendo ser tratada, né? E realmente a gente se chama aqui, tem um protocolo de Manchester, só que é adaptado aqui para a realidade de Santos. Então nós temos as cores vermelho, amarelo, verde e azul. O verde e azul você passa primeiramente uma classificação de risco, com o enfermeiro preparado para fazer a classificação e vai medir suas dados vitais. Com isso você inserido a cor. Então você tem azul até 4 horas. Quando eu falo até 4 horas, a gente não vai atender, nós não queremos atender até 4 horas. É o protocolo de Manchester. Está no Brasil todo esse protocolo. Quem utiliza esse protocolo até 4 horas, ou seja, sem pressa. Eu sei que você precisa de ajuda, mas você não precisa ter. Você não está na urgência e emergência. Você está numa unidade de urgência e emergência. É para a pessoa que está com risco à morte. O verde, que é até 2 horas. O amarelo, esse sim tem que estar lá em até 30 minutos. E o vermelho imediato.
Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa que está infartando, espera, a gente nem pergunta o nome, a gente primeiro salva, depois faz, e depois pergunta o nome, né? Então nós temos essas 4 cores. E há oportunidade de reclassificação, então de repente a pessoa está com uma febre, tá, não sei o que, está lá esperando, tá, há uma descompensação, ela é reclassificada, virou amarelo, então ela vai passar na frente. Tá? Então, numa UPA, e não só na UPA, no SAMU também, na ligação, às vezes a pessoa fala, olha, tá demorando a ambulância para chegar. Quem atendeu foi o médico. Então, até a gente fala assim, outro dia eu recebi uma ligação, Denis, estou precisando do SAMU, liga lá para mim. Não, eu não posso ligar. Eu sou secretário de mas eu não posso ligar. Porque quem tem que ligar é quem está do lado, que vai passar o que está acontecendo para o médico, né? real. Hora. Eu falo, tem uma pessoa passando mal aqui na esquina, tal. Tá, mas ele tá tendo... não sei, me ligaram aqui. Não. Fala como é que tá, qual é a coloração. Enfim, tem todo o protocolo médico e vai ver. Opa, essa pessoa realmente tá tendo um infarto. A ambulância tem que ir imediatamente. A outra, não, ela torceu o pé e quebrou o tornozelo, ela não consegue andar. Tudo bem. Só que quem torceu o pé consegue aguentar. Porque se eu desloco uma ambulância para lá para pegar uma pessoa que torceu o pé, eu estou tirando ela de um atendimento de alguém que está infartando, que está tendo um AVC. Tá? Então, esse protocolo de cores não é só para ficar, né, bonitinho, até teve uma fala aí um pouco na câmera, aí, um pouco aflorada, mas a gente tem que entender como que é o mecanismo aí do protocolo de cores. É quem realmente está mais necessitado, independente da idade, independente e a dor é também um fator de risco, né? A pessoa está suportando a dor, é um fator de risco também. Então o protocolo de cores ele não é confuso, só que ele é complexo, porque na hora que a pessoa está lá, às vezes ela não quer muito entender, porque eu cheguei primeiro, né? Mas realmente se faz necessário para você poder salvar uma vida. Denis, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por disponibilizar aí o teu tempo aí um pouquinho, obrigado pelos esclarecimentos e por trazer aí bastante novidade e informações que a gente sabe que geram dúvidas, né? E geram às vezes situações que não são tão reais, né? Então é isso que a gente vem tentar evitar. Então quero agradecer mesmo aí você pela atenção, toda a equipe pelo atendimento, desde o começo quando a gente pediu aí, né, um horário aí para a gente poder conversar sobre isso aí, sabendo que é um tema, né, importante, polêmico, enfim. Então agradecer você por toda essa atenção. Imagina, Fabiano, muito obrigado, eu que agradeço, porque como eu falei logo no início, o importante é gerar a boa informação e a verdadeira informação, até para combater as fake news, né? Que hoje o acesso aí à mídia ela está realmente disparado, então cada um fala o que quer, mas então o importante nos canais de comunicação sério aí para a gente poder dar todo o esclarecimento e sim ser cobrados aí no que for necessário. Bacana. Pessoal, vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus sempre.